Olá, amigos! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa semanal ABC do Espiritismo. Que alegria estarmos juntos em mais uma ocasião, estudando e refletindo à luz do Espiritismo. Eu agradeço muito a TV Mundo Maior e a TV A Caminho da Luz que estão me dando esta oportunidade de mais uma vez nos encontrarmos, estudando a codificação kardeciana, especialmente o Livro dos Espíritos e o Evangelho. Hoje refletiremos com o Livro dos Espíritos, mas antes eu gostaria de fazer um convite singelo a todos que me acompanham. Lancei alguns meses atrás o 8º livro, Sinais da Vida. É um livro em que doei, como fiz com os anteriores, os direitos autorais para a manutenção das nossas obras assistenciais em Itapira. É um livro composto por 66 capítulos, mensagens curtas, pontuais, para o nosso próprio dia a dia. E você está vendo aí na sua tela a montagem que foi feita. É um livro R$ 19,99, 3 livros R$ 49,99. São preços promocionais de lançamento. E ao adquirir a obra, você estará ajudando e muito as tarefas que temos em Itapira. Hoje, como eu disse há pouco, vamos ver algumas questões e algumas respostas de O Livro dos Espíritos. Vamos ver hoje o capítulo 5º, Lei de Conservação. Primeiro item, instinto de conservação. Questão 702. O instinto de conservação é uma lei da natureza? Resposta: sem dúvida. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o seu grau de inteligência. Em uns é puramente mecânico e noutros é racional. Então nós estamos falando da conservação. Conservarmos a vida, conservarmos a nossa oportunidade. E Kardec pergunta se este sentimento de conservação ele é natural em nós, espontâneo. E a espiritualidade diz que sim, que ele é espontâneo. Porém, quanto mais atrasado é o espírito, mais mecânico se faz este envolvimento. Quanto mais instruído, quanto mais espiritualizado, quanto mais evangelizado for o espírito, mais o espírito dará testemunho desta compreensão. Interessante porque vemos esta diferença dentro de uma própria família. Às vezes tem um filho que é responsável, consciente do seu papel, conserva ao máximo a sua oportunidade reencarnatória, e às vezes nós temos um irmão que ainda está na fase primeira ou primária da sua própria evolução, tendo muitas dificuldades de compreender coisas básicas, como, por exemplo, a lei de conservação. Hoje nós temos uma nítida ideia, preciosíssima compreensão passada pelo Espiritismo, de que a nossa existência precisa ser ao máximo valorizada. Quanto mais nós ficarmos fixos aqui nesse corpo, presos aqui nesse corpo, mesmo tendo as dificuldades que nós temos, são oportunidades que vamos tendo no dia a dia de irmos quitando o nosso próprio passado e refazendo novos caminhos visando o futuro. Lembrando que amanhã voltaremos, mas não sabemos como voltaremos, em que situação voltaremos e se teremos as mesmas situações favoráveis como temos hoje. Portanto, esta existência nossa, ela é fundamental para que nós possamos verdadeiramente compreender o nosso papel aqui na Terra. Precisamos valorizar o tempo, precisamos valorizar a dádiva, precisamos valorizar o corpo, precisamos valorizar a família, precisamos valorizar o que vem ao nosso encontro. E as dificuldades, elas também fazem parte da nossa existência. As dificuldades não são castigos, pelo contrário. Quando as dificuldades são bem compreendidas, nós vamos ver que elas são grandes professoras da nossa própria existência, ajudando-nos a compreendermos a matéria da paciência,
a matéria da renúncia, a matéria da aceitação, a matéria de compreendermos que não somos um ser esquecido por Deus. Então, ela tem um papel fundamental para o espírito que quer, num tempo curto, se tornar um espírito nos moldes da regeneração. E a segunda e última questão em torno deste item é a questão 703. Com que fim Deus concede a todos os seres vivos o instinto de conservação? Resposta: porque todos devem colaborar nos desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Depois, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o mantêm instintivamente, sem disso se aperceberem. Então, é uma ideia inata que nós trazemos de conservação. Alguns maceram o corpo, judiam do corpo, abusam do corpo, mas até este, intuitivamente e mecanicamente, procura, nas condições que ele tem para oferecer, compreender o papel da existência, o papel da vida, o papel que lhe cabe. Um outro fator que me chamou muito a atenção nesta resposta é quando ele nos diz que quanto mais esclarecidos nós formos em relação ao que a vida nos convida e aos papéis que nós somos diariamente defrontados pelos desafios que nos chegam, o amor, ele é fundamental para ter uma existência positiva. Não o amor cego, o amor bobo, o amor ingênuo, não. O amor precisa ser espiritualizado. O amor não pode ser uma paixão, aquele fogo que nos acende e nos deixa cegos. Isso não. Isso daí pode nos levar a entrar em muitos buracos que vai comprometer a nossa existência. Estamos falando do amor mesmo, do amor filial, do amor paterno, do amor materno, do amor entre cônjuges que se reencontram tendo a grande oportunidade de dividir um matrimônio, de dividir uma família. O amor entre amigos, o amor devocional, o amor caridade, o amor que se coloca perante as necessidades do próximo. E este amor faculta em nós a oportunidade de espiritualizar este instinto de conservação. Vejamos bem, por que Kardec coloca como título do item instinto de conservação? Relembremos que o instinto que nasce conosco, desde o reino vegetal, onde vai tendo ele bem latente, ele se torna nobre, um pouco mais nobre, um pouco mais elevado no reino animal, e ele verdadeiramente dá a sua demonstração no reino hominal, ele também está sujeito à evolução. Mesmo Chico Xavier, sendo para os moldes do planeta Terra um espírito bem-aventurado, o seu instinto era purificadíssimo, mas ele tinha um instinto não mais animalizado, e sim espiritualizado. É o nosso caso. Então Kardec coloca o instinto, aquele sentimento inato de conservação. O item 2, que é o que veremos ainda no programa de hoje, é meios de conservação. Então vimos que o sentimento de conservação é uma realidade. Está desde o ser primitivo até o ser angelical. Agora nós vamos ver os meios para a conservação. Questão 704. Deus, dando ao homem a necessidade de viver, sempre lhe forneceu os meios para isso? Resposta: sim. E se ele não os encontra, é por falta de compreensão. Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe dar também os meios. É por isso que faz a terra produzir de maneira a fornecer o necessário a todos os seus habitantes, pois só o necessário é útil, o supérfluo jamais o é. Então nós vemos, não é? Outro dia, conversando com a espiritualidade amiga, estávamos exatamente refletindo alusivamente a fome do mundo.
Brasil e Alhures. Vemos no Núcleo Chico Xavier, hoje 3 toneladas de comida, e há sábados que vai os 4 panelões. Há sábados que falta, há sábados que sobra um pouco. Cada sábado é um roteiro diferente. E é interessante porque vemos aquelas famílias pegando a comida de uma parte de Itapira. Quem é do outro lado da cidade não vai vir no Núcleo Chico Xavier pegar a sopa. Muitos deles vêm a pé, já com uma idade, às vezes está sol, às vezes está chovendo, às vezes está aquele calor, às vezes estava aquelas manhãs frias. Então eles vêm até a casa. E aquilo ali, o espírito amigo do lado, vendo aquela fila enorme, nós estamos próximo de uma igreja evangélica, de um lado é a igreja evangélica, do outro lado é uma escola da cidade, e nós víamos quase chegando perto da igreja. Pegava toda a fachada do Núcleo Chico Xavier. E lá o espírito amigo dizia, olha meu filho, eles estão aqui por falta da solidariedade humana. Porque não falta batata, não falta chuchu, não falta mandioca, não falta cenoura. O que falta, meu filho, é amor. É muito egoísmo, é muita vaidade, é muita ganância, é muito materialismo. E isso tem feito com que eles não aproveitem verdadeiramente a oportunidade que estão tendo. Essa colocação que o Espírito me fez, vendo aquela fila com aproximadamente 100, 120 pessoas, que é o que em média nós atendemos de sábado, chegamos recentemente a 170 famílias pegando sopa de sábado. Chegamos recentemente a fazer 4 panelas e meia, e foram tudo. Então nós vemos por esta resposta, eles ali estão em busca do alimento para a conservação do próprio corpo físico, porque sem a energia que o alimento nos traz, nós não nos mantemos em pé. Então nós vemos as crianças vindo, nós vemos os idosos, nós vemos as pessoas já maduras, aparecendo e batendo na porta da casa, pedindo alimento, pedindo uma cesta, pedindo um amparo, pedindo um auxílio. Então eu tenho percebido muito claro que o que falta no mundo é generosidade. E até mesmo eu tenho que entender que para eu me conservar, eu não posso destruir a pessoa que está do meu lado. Na ânsia de dar para mim e para a minha família, eu não posso tirar de alguém que já tenha. Para eu atingir os meus objetivos, eu não posso diminuir o próximo. Esta lei de solidariedade, muito mal interpretada e compreendida no mundo de provas e expiações, dará lugar ao entendimento e à espiritualidade quando tivermos no mundo de regeneração. Hoje ainda o intelecto rege as relações humanas. No mundo de regeneração, como vemos em nosso lar, o espiritual, o ser espiritualizado regerá o mundo de regeneração. O tema é palpitante, o tema abre a nossa conjectura ao raciocínio, porém, temos um tempo a cumprir. Nós vamos para o intervalo e já retornaremos com o programa. Voltamos com o programa ABC do Espiritismo. Vamos agora para a nossa próxima questão, 705. Por que a terra nem sempre produz bastante para fornecer o necessário ao homem? Resposta: é que o homem a negligencia, o ingrato, e, no entanto, ela é uma excelente mãe. Frequentemente, ele acusa a natureza pelas consequências de sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se o homem soubesse conter-se. Se ela não supre a todas as necessidades, é porque o homem emprega no supérfluo o que se destina ao necessário. Vede o árabe no deserto, como encontra sempre do que viver, porque não cria necessidades fictícias. Mas quando metade dos produtos é desperdiçado na satisfação de fantasias, deve o homem se admirar de nada encontrar no dia seguinte e tem razão de se lastimar por se achar desprevenido quando chega o tempo de escassez.
Na verdade, eu vos digo que não é a natureza imprevidente, é o homem que não sabe regular-se. Olha, nós temos visto por aí tanta mania, tanta coisa que é totalmente desnecessária. Para vivermos aqui na Terra, nós precisamos é do básico. E a gente vai inventando, vai sofisticando, vai criando e mirabolando. Nós temos esse direito? Temos. Mas nós não podemos culpar a mãe natureza pela falta de alimento. Nós temos alimento para auxiliar toda a humanidade encarnada. Mas o egoísmo humano faz com que eu só olhe para mim, para o meu umbigo e para a minha família, esquecendo que eu faço parte da família universal. Então, falta alimento? Não, o que falta é generosidade. Falta comida? Não, o que falta é desperdiçarmos menos. Alguns anos atrás, o meu pai me mostrou uma matéria que dizia assim: o lixo do brasileiro é o mais rico do mundo. O brasileiro, estatisticamente falando, é um dos que mais joga comida fora. E não é restaurante, não, casa nossa. Casa nossa. Faz comida demais, perde comida, joga fora, desperdiça, não cuida se amanhã vai ter ou se não vai, não se preocupa se às vezes aquilo que não vai fazer falta, se poderá ajudar uma outra pessoa. Então deu essa manchete mundo afora: o lixo do Brasil é o lixo mais rico do mundo. Eu me lembro quando eu fui para Portugal, as primeiras vezes, eles chegam muitas vezes para nós e perguntam: você vai comer quantos bifes? Se eu falar 10, eles vão me dar 10. Mas se eu falar 1, eles vão me dar 1. Aí aqui no Brasil a gente faz aquela baciada de coisa, aquela baciada de comida, perde, estraga, fica 15 dias na geladeira, depois ninguém mais come. Jogamos fora, deitamos no lixo. Pessoas que não têm nada e às vezes a nossa geladeira é cheia de potinho de retalho do passado que a gente poderia evitar. A gente faz comida a vida toda e até hoje não aprendeu a fazer na medida. Não, eu vou fazer muito para não faltar. Ora, já foi, isso é da época da nossa avó. Que acontecia isso, que as famílias eram grandes, você tinha que fazer aquelas panelaço. Hoje em dia as famílias são menores. A gente tem noção de quanto que vai num domingo com a família reunida. Então o que o Espírito aqui está nos dizendo é um alerta, porque o mundo ele caminha no nosso desejo. Há alguns anos atrás noticiou assim: olha, pelas questões climáticas, este ano nós vamos ter menos feijão. Aí foi o brasileiro no supermercado e o que tinha condição comprava 20 sacos de feijão, 15 sacos de feijão. Resumindo, passado 2, 3 dias não tinha feijão para os outros. Vinha a pessoa que enchia o carrinho de feijão, fazia estoque de feijão. Se eu pegasse o meu necessário, o outro também teria. Se eu pegasse o que eu vou usar, o que a minha família vai usar, já prevenindo sim, para daqui a 15 dias, 20 dias, um mês, o do outro não faltaria. Agora, eu vou pegar para mim. Se o outro vai ter feijão ou não, se o outro vai ter arroz ou não, se o outro vai ter condição ou não, é problema do outro. Esse pensamento, definitivamente, tem que sumir da nossa mentalidade. Vimos, há algum tempo atrás, no litoral norte de São Paulo, as enchentes que a chuva causou, fazendo com que os caminhões não chegassem até aquela cidade, abastecendo assim os seus supermercados. Venderam água, item básico da sobrevivência nossa, a preços exorbitantes. Então, nós vemos, para quê? Não é nessas calamidades que a gente tem que se colocar mais no lugar do outro? Se ele comprou por R$1, para que ele vai vender por 50? Ele não vai estar tomando prejuízo nenhum. Então essa desonestidade veio a pandemia.
começaram a noticiar a importância do álcool em gel. O álcool em gel quadruplicou de um dia para a noite o preço. E não teve esse aumento para os comerciantes. Então nós temos que tomar cuidado, porque eu sonho com um mundo melhor. Mas na hora que chega a minha vez de contribuir para ser um mundo melhor, eu continuo sendo a mesma pessoa. Mesquinho, egoísta, olhando só para o meu umbigo, esquecendo que existem outras pessoas, esquecendo que da mesma forma que eu tenho um filho, milhares de famílias também têm filhos para cuidar. Que se eu tenho necessidade, todas as pessoas que estão ao meu lado também têm. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a nossa sociedade ela caminha no influxo que eu desejo. A sociedade é isso, nós somos isto. A sociedade é aquilo, nós somos aquilo. Não é a sociedade, não, nós somos. Cada um de nós é um pontinho na sociedade. Às vezes falamos da sociedade como se não fizéssemos parte dela. Às vezes falamos da sociedade como se também não fôssemos integrantes da sociedade. Ela lá distante, eu aqui. Não, nós somos a sociedade. Nós fazemos parte da sociedade. E precisamos nos conscientizar do papel que está em nossas mãos. Do papel que hoje nós temos. Mas vamos continuar com o Livro dos Espíritos, questão 706. Como bens da terra, devemos entender apenas os produtos do solo? Resposta: o solo é a fonte primeira de que decorrem todos os outros recursos, porque esses recursos, em última instância, são apenas uma transformação dos produtos do solo. É por isso que devemos entender pelos bens da terra tudo quanto o homem pode gozar neste mundo. Lendo, me lembro de Lavoisier. Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Tudo que nós temos aqui é derivado como matéria-prima da natureza. Mesmo que o homem cria no laboratório, mesmo que o homem cria numa fábrica, mesmo que o homem cria numa indústria, a sua matéria-prima veio da natureza. O homem por si só não criou nada. Nada. As fontes de energia renováveis, a eólica é o vento, a solar é o sol. Nós mesmos, ou mesmo as tradicionais, tudo é da natureza. Esses equipamentos que nós utilizamos, os seus componentes, vieram da natureza. Hoje nós pegamos celulares, os chips que têm participação do minério e por aí afora. Nós pegamos a nossa roupa, tirando a sintética, o algodão. De onde vem o algodão? Pegamos as bolachas que comemos, de onde que vem a sua matéria-prima? Comemos determinados doces, de onde que vêm os açúcares? De onde que vêm os elementos? Então o solo é da onde surgem as grandes oportunidades. Nós pegamos os medicamentos, por exemplo, a base dos medicamentos, os extratos, vem tudo do que a natureza fornece. As raízes, as folhas, os sais naturais. Então nós percebemos que a natureza é a grande provedora da nossa vida. E a última questão de hoje, questão 707. Os meios de subsistência faltam frequentemente a certos indivíduos, mesmo em meio de abundância que os cerca. A que se deve ligar esse fato? Ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que devem. Em seguida, e o mais frequentemente a eles mesmos, buscai e achareis. Estas palavras não querem dizer que sejam suficiente olhar a terra a fim de encontrar o que se deseja, mas que é necessário procurar com ardor
e perseverança, e não com displicência, sem se deixar desanimar pelos obstáculos que muito frequentemente não passam de meios de pôr à prova a vossa constância, a vossa paciência e a vossa firmeza. Então nós percebemos o que por esta pergunta e por esta resposta? Que nós temos de tudo e nos sentimos que não temos nada. Quando é que nós vamos nos sentir completos, tendo uma casa, tendo uma família, tendo um corpo físico, tendo uma roupa para nos aquecermos no frio? Temos um banho quente depois de um dia de trabalho, temos o alimento bendito, estamos sempre em busca do que não temos e esquecemos de ver o que possuímos, pelo nosso egoísmo, pela nossa maneira limitada de ver a vida, por estarmos buscando e achando que o que eu não tenho é o que me falta para ser feliz. Nós precisamos repensar muito. Nós precisamos refletir muito que temos o necessário para a nossa própria felicidade. Nós estamos encerrando o programa semanal ABC do Espiritismo. Eu desejo a todos uma semana de muita paz, de muita luz, e na próxima semana daremos continuidade com o nosso estudo. Uma boa semana a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.